Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. São exatamente 10h47. Eu tava concluindo um vlog e eu resolvi dar uma introdução a um desafio que eu vou fazer, que é trocando o meu tempo de tela por leitura. Eu já tô querendo fazer esse desafio já tem um tempinho. Eu já fiz esse tipo de desafio antes. Eu ia fazer um desafio 24 horas, só que eu desisti. Eu vou fazer um menos, porque na última vez que eu fiz as 24 horas, eu fiz 24 horas cronometrada. E assim, deu muito trabalho, passei quase uma semana para completar. E esse desafio, trocando o tempo de tela por leitura, vai ser basicamente a mesma coisa, mas eu vou tentar fazer menos pausa possível. Vou tentar fazer isso em 12 horas completinho, assim, durante o dia, sabe? Não sei como é que vai funcionar, mas eu vou tentar fazer. Vou deixar aqui a fotozinha da semana. E assim, essa semana é do dia 16 até o dia 20 da semana passada, se eu não me engano. E eu escolhi a semana que tinha mais estatística lá em cima, que foi a quinta-feira. Na quinta-feira foi o dia que eu mais usei o celular. E eu tirei, nesse dia, 12 horas e 54 minutos que eu passei usando o celular. Então, foi o dia que teve mais tempo. E eu falei, vou botar ele, né? Porque, enfim, quero que seja um desafio mais grande. Porque se fosse menos, aí eu escolheria o mais ou menos que fosse assim, maior da semana, né? Então, assim, quinta-feira, o tempo de tela vai ser nesse dia em específico. Vou passar 12 horas lendo com vocês. E vai ser diferente esse desafio, tá? Eu separei aqui uns títulos, botei aqui títulos de livros que eu tô querendo ler agora. Um tá na minha TBR agora do mês de março. Não, é do mês de março. E tem uns mangás aqui que eu quero ler e uma leitura fora a parte. Os títulos. E dependendo do que for, eu vou lendo. Se sair o mangá, vai ser melhor ainda porque eu vou ler rápido. Mas se sair um livro, também dependendo de qual for o livro, possa ser que a leitura seja rápida, né? Então, vamos aqui mexer isso aqui. Deixa eu descolar. Tem umas partes para descolar aqui. Tá. Vamos mexer. Pronto. Mexi. Agora vamos tirar. Tem dois aqui. Vou pegar esse aqui para minha mão. Vamos ver qual vai ser a minha primeira leitura. Se vai ser um livro ou se vai ser um mangá. Deixa eu abrir aqui. E nossa, vai ser muito bom, porque eu vou começar com Chave de Ouro, que é o volume 1 de Iona. Que. Ui, tá aqui. Que é dessa edição Big, então. O desafio dessa trocando o tempo de tela vai ser maravilhoso, né, gente? Então tá aqui minha primeira leitura. E eu vou começar essa leitura amanhã, tá? Porque agora eu já estou ficando com sono. Então, eu vou começar amanhã a leitura e eu espero que renda bastante essas 12 horas e 54 minutos de maratona. E quando eu terminar de ler, eu venho aqui com vocês e sorteio o outro título, tá ok? Vai ser essa maratona, esse desafio vai ser nesse ritmo. Então é isso, gente.
terminei de ler Iona, né? Em 1 hora e 20 minutos. 1 hora e 24 minutos foi o máximo que eu consegui ler. E que mangá incrível, que mangá incrível. Sério, eu não tava dando nada. Não tava com muita fé que seria realmente bom, que é uma história que eu fosse gostar. Mas eu adorei, eu adorei. E aqui a gente vai conhecer a história da Iona, né? Que ela é uma princesa do reino de Iwoka. E no seu aniversário de 16 anos, por ser filha única, Iona, princesa do reino de Iwoka, foi criada com muito carinho, cercada pelo seu gentil pai e seu amigo Haki, que é seu amigo de infância e seu guarda pessoal. Aí, em seu aniversário de 16 anos, Iona, ela ganha um... Como é o nome do bicho? É um grampo de cabelo do seu primo Suo, por quem ela é apaixonada desde criancinha, né? Só que no dia do aniversário dela, quando termina todos os festivais, Iona vai até os aposentos do pai dela falar com ele para convencer que ela é apaixonada pelo Suo e que quer se casar com ele. Só que acontece uma coisa inesperada e muda tudo que a gente conhece da história. Então, o que será que acontece? O porquê disso? Nossa, essa é uma história muito incrível. Eu não tava dando nada pela princesa, porque aqui no começo ela parece uma pessoa bobinha, sabe? Mas, tipo assim, ela é uma mulher, uma menina forte, rainha, queen. É a Iona aqui nesse vídeo. E tem uma cena que, pra mim, toda vida que aparece essas cenas em anime, em mangás, eu acho incrível. Que é a cena quando a garota corta o cabelo. Porque isso tem um significado muito de peso no Japão, sabe? Então, tipo assim, quando corta o cabelo, é sinal de que a menininha se tornou mulher. E ela tá pronta para enfrentar as próprias batalhas dela. Então, assim, eu acho incrível o significado disso. Então, aconteceu essa cena. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que é a cena que ela corta o cabelo dela. E, assim, eu fiquei queen, rainha. E, assim, eu adorei. Não tem aquele lance, tipo, frágil, chorando durante 2 volumes aqui, né? Então, tipo, ela teve uma evolução enorme já desses 2 primeiros volumes. Então, eu acho que o segundo volume, agora quando for ler, vai ser incrível. Então, eu realmente adorei Iona. Meu Deus do céu, já quero ler o segundo volume e pegar as continuações o mais rápido possível. E passou 1 hora do desafio, né? Ainda falta 12 horas. E vamos lá, tem 4 títulos aqui. Tem 2 livros e 2 mangás ainda, se eu não me engano. Enfim, vamos lá mexer. E vamos sortear o próximo título, tá? Vamos lá. Peguei aqui. Vamos ver. Que é Cidade dos Ossos. E assim, eu botei porque eu tô querendo ler ele logo, já que é emprestado, eu já tô querendo saber um pouquinho da história. E é da série, o primeiro volume da série de Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Tá aqui ele. Peguei emprestado. Porque assim, eu comprei o box, só que é de Artifícios das Trevas, se eu não me engano. Só que aí, pra mim entender ele, eu tenho que ler os primeiros volumes. E eu tava atrás do box, só que tá esgotado lá na Amazon. Então, fui perguntar aqui se a menina tem uns 6 volumes bonitinho, então eu vou ler os 6 volumes. Não vou ler na ordem cronológica, não vou ler, tá? Eu vou ler na ordem dos 6 volumes que tá aqui, tá bom? Só pra constar. E assim, é uma série que eu sempre tive curiosidade de ler, saber o que vai acontecer. E, enfim, gente, essa aqui é as capas antigas, né? São as capas mais antiguinhas de Instrumentos Mortais. E assim, não sei o que esperar. Eu tentei assistir a série. Eu assisti o primeiro episódio da série que tem. Só que também eu deixei pra lá, não dei mais continuação. E tá aqui. Tá marcado aqui porque eu tinha começado a ler. Só que depois eu lembrei que eu coloquei ele pro desafio. Aí eu parei de ler. Mas, tipo, eu li só o primeiro, essa parte aqui. Então eu já estou no capítulozinho. Né? Então, tá aqui minha próxima leitura pro desafio. É Cidade dos Ossos, Instrumentos Mortais. Então, se eu conseguir terminar este livro neste vlog aqui,
eu eu vou falar tudo que eu tô pensando neste livro, aqui neste vlog. Senão eu abro outro vlog ou vou comentando fora as partes. Mas eu tô pensando em fazer vlogs de leitura pros outros livros em específico, ou fazer um vlog só falando sobre todos esses livros. O que vocês acham? Não sei, eu vou pensar no decorrer quando eu for lendo, eu vou pensar se eu abro um vlog só pra falar deles ou eu deixo assim por cima, tá? Eu vou ver aí. Se passar as 12 horas, que agora eu tenho 11 horas, se passar as 11 horas e eu ainda não tiver terminado este livro, eu vou abrir um outro vlog falando sobre ele e continuar com os outros livros que eu vou estar lendo. Se não, eu vou comentar tudo aqui mesmo neste vlog, tá bom? Então tá aqui minha próxima leitura. Agora eu só vou dar uma pausa para comer, beber água e depois eu venho aqui atualizar vocês sobre como tá sendo a leitura. Eu estou na página 80, eu acho que no capítulo 5, por aí, 4, não sei. Tô no capítulo 5. E assim, a menina, a Claire, não sei como é que se pronuncia o nome dela, ela viu um assassinato, pessoas que só ela consegue enxergar, ok? E tipo assim, nossa, numa situação dessa, eu já teria ficado louca. Eu falei, minha filha, tem a gente aqui. Matou um vampiro, tinha falado tudo o que tinha acontecido, mesmo que o povo estivesse me taxando de doida, mas eu falava. E tipo assim, as pessoas na frente dela, e tipo, só ela via, aí o amigo dela fez dela, e ela, tipo assim, não tava conseguindo, o amigo dela não tava conseguindo ver. E ela, não, foi embora, foi vulto. Mano, mas enfim. Aí por cima, a mãe dela some do nada, né? Tipo, a mãe dela some. Eu acho incrível esse lance. É por isso que me dá raiva. Quando tem história assim, porque, tipo assim, se a mãe já é envolvida com esse lance todo, não vou falar para proteger. Aí a menina do nada começou a ver os caçadores de sombra, que são pessoas que ela normalmente não era para ver, e tipo, aí agora ela quer saber por que ela vê isso, porque tem ligação com isso, e isso com certeza faz parte com o negócio do pai dela, né? Enfim, a mãe dela sumiu, o policial foi lá porque, enfim, teve barulho dela gritando e tudo mais, a mãe dela sumiu, e ela, tipo, beleza. Ela conseguiu matar um bicho lá, que eu não sei nem como foi que ela matou, ela enfiou o negócio na boca lá do cara, ele morreu, ela desmaiou, pronto. Conseguiu fugir por conta disso. E o povo fica falando assim, ai, você conseguiu matar não sei o que, não sei o que. E ela, eu matei. Olha, eu vou tentar chegar mais à frente desse livro, porque agora eu não tô gostando dela, não. É uma típica. Como é uma menina de 15 anos, eu acho, desse jeito. Se bem que a história que todo mundo aqui tem nessa faixa etária aqui, né? Faixa etária não. Aí, enfim, tem essa idade aqui. Tipo, 15 anos, James tem 17, por aí, 16. E assim, uma menina de 15 anos, agir normalmente, minha filha, eu surtava. Isso é uma coisa desse, assim. Eu já dizia que eu tô doida, pode mandar me internar. E ela não fala pra ninguém, ela solta boatos, sim. Pra um cara que não tá nem aí pra ela, que é o Luke, o amigo da família lá. E fala, ai, se você conseguisse ver coisas que não é desse mundo. E ele fica, assim, né? E ela não fala. Porque, tipo assim, a mãe dela era pra falar, né? Dizendo que tem coisas estranhas, que eles são exilados não sei de onde, que estão sendo perseguidos. Né? Mas, enfim, sobre a maratona, eu li 2 horas, né? Do livro. Então, parei porque eu não tô podendo ler agora, né? Mas eu li 2 horas. Concluí na maratona de tocar o tempo de tela por leitura, só consegui ler 2 horas. Então espero que mais tarde eu consiga adiantar bastante. Ai, gente, meu Deus do céu, eu tô adolescente.
Já passou 12 horas, não dá pra ver aí, né? Mas já passou 12 horas e 24 minutos da maratona. E eu disse que o tempo era de 12 horas e 54 minutos. Aí eu acabei botando de novo. E assim, falta só poucos minutinhos agora e eu já li 12 horas. Então eu não vou, como eu posso dizer, não vou ler esse tempinho porque já li bastante coisa, né? Então assim, não vou mais fazer outro sorteio para nova leitura. E eu quero dizer que eu já concluí Cidade dos Ossos e eu tenho muita coisa para falar desse livro, tenho muita coisa para falar e eu acho que vocês nem estão preparados para essa conversa. Estou tentando ainda processar tudo que foi dito e feito aqui. E assim, meu Deus do céu. Tá, vou ficar aqui que tá melhor do que lá. Mas enfim, gente, o que foi este livro? O que foi essa leitura? O começo, eu não sei se eu comentei pra vocês, mas o começo foi um começo meio lento. Eu não tava conseguindo me encaixar com os personagens, mas isso só durou o primeiro capítulo. Ela vai pra uma festa, né, junto com o amigo dela, o Simon. E chegando lá, ela vê 3 pessoas estranhas entrando dentro num lugar lá, atrás de outra pessoa. E quando ela vai atrás para ver o que é, porque ela acha estranho entrar uma mulher, um homem, e depois aparecer mais 2 caras lá. Então isso é meio que suspeito, estranho. E era uma coisa que só ela tava vendo. Tanto que ela mostrava pro Simon, perguntava se ele tava vendo. E ela disse que não tava vendo nada, que era coisa na imaginação dela, ou talvez, sabe, foi vulto. Mas enfim, ela vai até lá e vê essas 3 pessoas assassinando o cara lá. E ela meio que fica sem saber o que fazer. Tanto que, tipo, o Simon vai lá com o segurança. Chegando lá, o segurança disse que não tá vendo nada, ela não tá vendo nada. E ela meio que, tipo assim, eles estão ali na frente dela, ela fica, não, eles fugiram, foi não sei o quê. Enfim, o primeiro capítulo é basicamente resumido a isso, e eu tava achando chato. Só que depois foi acontecer no segundo capítulo, e eu tava achando meio arrastado assim ainda, mas depois começou a acontecer as coisas, e foi dando, sabe? Não é que o livro seja ruim, eu realmente me interessei pela história toda aqui sobre esse universo. Porque aqui no livro tem tudo, tem tudo. Tem vampiros, tem lobisomens, tem coisa de submundo, tem demônio, fada, sereia, tem tudo. A Claire é apresentada a um mundo totalmente novo, diferente. E assim, acontece uma coisa lá, a mãe dela acaba desaparecendo e ela vai para o instituto lá, onde ela começa a conhecer sobre os Shadowhunters, que é os caçadores de sombra. E ela se acaba entrando num universo totalmente novo. Então, tipo assim, eu entendo ela por ser uma adolescente de 15 anos que viu sua mãe sumiu por uma coisa que nem ela entende direito o que está acontecendo, mas eu acho que eu não gostei um pouco dela, não gostei dela por conta da forma que ela estava recebendo as informações. Eu não sei, porque eu não sei o que é que eu faria se acontecesse isso do nada. Mas, tipo assim, ela recebia as informações, ficava, não sei o que, tá certo. Minha irmã, aconteceu isso, eu não tô entendendo. Ai, meu Deus, isso é muita coisa, minha mãe nunca mentiria pra mim. Só que depois ela age normalmente, como se, tipo, nada daquilo tivesse acontecendo, entendeu? Como se já tivesse ali, fosse normal, e ela sempre foi introduzida aquele negócio. Então é isso que me dá uma raivinha, porque ela vai descobrindo coisas que ela sabe que tá errada, só que depois ela começa a agir normalmente. Essas coisinhas aqui que vão pegando, que me deixam... Então, eu não gostei muito dela, então possa ser que nos próximos livros eu comece a gostar mais da Claire, vou ver um pouquinho da evolução dela, porque neste livro aqui eu não gostei, pelo menos nas primeiras páginas, até a metade do livro, eu não gostei muito dela. Agora acho que a partir das páginas 300 adiante, acho que eu consegui entender mais um pouquinho o lado dela, mas ela ainda agia como uma coisa que, meu Deus do céu. Se bem que todos os caçadores de sombra aqui, os novatos, são novos, tá? Em torno aqui de 15 a 16 anos eles têm. Então, eles desde cedo já estão sabendo além das coisas. Uma coisa que eu achei interessante é que, tipo assim, mesmo eles serem caçadores de sombras, eles agem de acordo com a idade dele. Não tem aquele lance de, tipo, amadurecer muito rápido. Cada um tem um trauma ali que precisa ser resolvido. Mas o problema é a Claire mesmo, de como ela absorve essas coisas. Então, o jeito que ela vai
consumindo as coisas que é colocada ali pra ela, me irritou um pouquinho. Mas fora isso, foi muito bom. A história fluiu muito bem. Então, tipo assim, eu sempre tava querendo saber mais, porque chegava a hora que eu tava insuportável de saber dela e do Jensen lá. Ele aparecia, eu falei, meu Deus do céu. Aí quando ele tava muito chato, aí só tava informações legais sobre a cidade de Vrido, sobre. Não, cidade dos ossos, cidade do silêncio, sobre o que são os negócios lá dos caçadores, ou o que é o negócio do cálice que o tal do Valentim tá procurando, porque a Clé tem um bloqueio de memória, porque a mãe dela fez isso, porque a mãe dela fez aquilo, entendeu? Quem é o pai da Clé, já que a Clé era para ser uma mundana, né? Então, porque ela consegue ver. Isso aí vai pitando os interesses. Então, tipo assim, a gente vai soltando as informações que a gente fica curioso para saber o porquê que tá acontecendo aquilo e essas coisas. E eu achei bem interessante. Sobre o Jensen, aqui eu não gostei dele, tá? Assim, ele é um bad boy muito sarcástico, tatuado, loiro, os olhinhos azuis, claro, aquelas coisas assim, perdição. Mas ele é muito insuportável em muitas áreas aqui. Que, meu Deus do céu. Então, tipo assim, tem partes que a gente fica, ai meu Deus, que peninha. Mas depois ele volta a ser a mesma porcaria de sempre. Então, assim, né? Aqui no finalzinho do livro teve uma descoberta que eu fiquei chocada. Eu não estava esperando isso, tá? Porque eu estava esperando essa fantasia toda com um coisinho assim de romance. Eu nem estava tanto esperando um romance, até porque eu nunca. Os spoilers que eu peguei nesse livro nunca foi focado no romance em si, no romance dos dois aqui. Então, teve um plot aqui de irmãos que eu não estava esperando, que eu fiquei chocada, né? Mas, enfim, é isso por enquanto. E Jensen e a Claire foi dois personagens que eu não gostei muito deles, não consegui me envolver muito deles. Entendi sim todo o lado da história, tá? E tudo mais, mas foi dois personagens que eu ainda tô assim processando. Espero que nos próximos livros eu consiga me apegar mais a eles. Meus personagens favoritos do momento aqui foi o Simon e o Magnus Banner. Eu acho que esse Banner é o que todo mundo gosta, né? Porque eu sei que ele é favorito de alguns. E assim, depois que ele apareceu, aconteceu umas coisas lá, a história começou a tomar outro rumo totalmente diferente, que eu achei bem engraçado. E o Simon, eu gosto do Simon. Assim, ele não aparece tanto, mas eu gosto dele porque ele solta muita piada, umas piadas, tipo, nada a ver, aleatória, que tá acontecendo as coisas, todo mundo preocupado, ele, ai, isso aí é o quê? Aí solta as coisas que dá vontade de rir. Tem coisa que tava de boa, ele soltava uma piadinha e eu caía na risada. Então, gostei do Simon bastante por isso. E uma coisa que eu não gostei muito da Claire em relação ao Simon. O Simon é amigo da Claire desde criança, né? Desde que ela mora ali, pequenininhos, sempre viveram junto. Ela dormia lá na casa dele, ele ia na casa dela. E, tipo assim, a Claire age como se o Simon não existisse. Tipo assim, ele é uma pessoa importante para ela, só que muitas vezes aqui no livro, e sempre acontecia, e quando isso acontecia me dava uma raiva, porque ela só lembrava do Simon quando precisava de ajuda, e na real nem ela que precisava, ela simplesmente esquecia dele. E aí o James falava, chama aquele seu amigo lá, não sei o que, pra fazer isso. Ela vai ligar pra ele, ele ia e ajudava ela. E ela só lembrava dele por conta dessas coisas. Tanto que tem uma cena aqui que aconteceu, que o Simon dormiu lá na cama dela. Aí teve uma cena aqui, né, que eu não posso falar. E ela vai e solta. Eu simplesmente esqueci que o Simon tava aqui. Tipo, né? Tem uma cena também que eu não gostei muito, que é a parte que o Simon acaba sabendo sobre os caçadores de sombra. E o James tá falando alguma coisa lá com a Claire. E ele acaba meio que não gostando e fala, já chega, deixa ela em paz. E a Isabelle e o James acabam expulsando o Simon. E tipo, o Simon olha pra Claire e tal, falando, sai, deixa mesmo me expulsar. E ela simplesmente ela olha pro Simon saindo, aí fica. Depois fala, então, os caçadores de sombra, né? Eu tô assim, tem muita coisa aqui que eu não gostei da Claire porque ela finge que o Simon não existe. Tanto que
aconteceu as coisas e o Simon mesmo falou, você me vê, você me enxerga, entendeu? Porque tem horas que você não enxerga, ela só enxerga ele quando precisa. E ela fala, você é uma pessoa importante pra mim. Como uma pessoa é importante pra você e você esquece dela assim, em parte de mágica. É o que a Claire sempre fez aqui, tá? Tanto que tem uma cena que eles tinham brigado, aí o gente falou assim, não, a gente precisa de um carro, liga pro seu amigo. Aí ela foi e ligou pra ele. Então, se ligou para ele, precisou, ele ficou lá como um piloto de fuga e ela simplesmente esqueceu dele, porque quando ele apareceu lá para ajudar eles, ela falou assim: ah, eu esqueci completamente do Simon. E isso me irritava bastante, porque o Simon, querendo ou não, é uma pessoa importante para ela, né? E aqui ele tem uns caizinhos na história, tá? Porque teve, depois da faixa do Magno, ele se transformou em rato. Alerta de spoiler, o cara se transformou em rato e depois já teve várias coisas, né, que deu um lance da história que eu fiquei, meu Deus do céu. E eu gostei bastante, porque eles ter se transformado em rato aproximou um pouquinho mais ele da Claire. Porque eu até fiquei meio assim, dela ter lembrado dele, porque ela não lembra dele, e lembrou dele quando ele se transformou em rato e foi roubado. Mas enfim, o Magnus, o Banner, ele apareceu, não teve muito assim tempo, né, aqui, mas os capítulos que ele apareceu eu gostei bastante da forma que ele apareceu, do jeito dele, eu achei ele bem interessante. E assim, eu só sei pela história sobre o relacionamento do Alec com o Ben, né? Então é isso que eu tava esperando, mas eu creio que isso aqui não vai ser abordado agora deste primeiro livro, né? Que até porque é um livro bem introdutório, falando todo o universo. E, tipo assim, é 1 quilo de informação que a gente recebe aqui, mas fica com gostinho de quero mais. Um misto de, assim, quero saber mais da história, quero, sabe? Então, eu estou simplesmente, meu Deus. Então, quero muito saber o que vai acontecer agora em Cidade das Cinzas, né? Que é o segundo livro. E eu estou simplesmente abismada com isso aqui. Gostei do final, gostei do plot que estava tendo aqui, porque era 1 quilo de informação que a gente estava recebendo e fazia sentido para as perguntas que estavam soltas aqui no meio dos livros, né? E eu amei o universo do Shondaland, amei tudo que estava sendo abordado aqui. Apesar de eu não ter gostado muito da Claire, da forma que ela estava aparecendo aqui, eu vou levar em conta a idade dela e o quilo de informação de como ela estava recebendo, até porque pessoas recebem informações de jeito diferente, né? Mas, tirando isso, eu simplesmente adorei a história, adorei o universo. Eu queria saber mais, estava curiosa sobre mais. Uma coisa que eu quero ver um pouquinho mais à frente, nos próximos livros, eu espero, é saber mais um pouquinho dos irmãos, do Alec e da Isabelle, saber mais um pouquinho sobre eles, ver como é que o Simon vai ser aqui nos próximos livros, como é que vai ser o Banner aqui também, né, que ele apareceu aqui no finalzinho do livro também, que tem umas coisinhas que aconteceram, e ele apareceu. E assim, eu tô gostando bastante. Tô gostando bastante, tá sendo muito legal. Adorei o primeiro volume. Eu ainda vou avaliar, eu não sei quantas estrelas eu darei pra Cidade dos Ossos, mas foi uma leitura prazerosa e eu estou simplesmente assim impactada. E eu espero gostar mais da Claire futuramente. Nos próximos livros, quero saber como é que ela vai se portar e como vai ser agora esse relacionamento com esse irmão que ela descobriu. E tipo assim, eu achei meio problemático isso aqui, sabe? É uma coisa bafônica. Tipo assim, não posso falar, né? Porque, ai, mas todo mundo já leu Cidade dos Ossos, Mortais. Não, eu nunca li. E as coisas que eu sabia sobre Instrumentos Mortais eram só sobre um casal em específico, o Alec e o Benny. Era só sobre eles que eu sabia. Então eu não sei nada sobre isso aqui. Então, assim, é novo pra mim, tá? É tudo novo. Mas enfim, é isso. É minhas impressões do primeiro livro. Eu estou simplesmente assim. Mas enfim, gente. Maratona finalmente concluída. Passou vários dias, sim, porque eu não consegui sentar e ler como eu queria. Mas eu fiz o meu ritmo, então tá ótimo. Pelo menos eu consegui cumprir. Faltou um minutinho ainda. Faltou, acho que uns 20 minutos. Uns 20, 30 minutos para completar às 12 horas e 50 minutos, mas eu já completando às 12 horas, já é lucro.
tá? Então, eu espero que você tenha gostado. Então, é isso o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, ativa o sininho, se inscreva no canal para não perder notificação de quando sair vídeo novo. E lembrando que estamos em veda. Então, é isso. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.